nós que vamos ficar aqui, meus irmãos, vamos continuar a leitura da manhã. Nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, e nos concentramos nos versos de 1 a 3. E agora eu pretendo dar um segmento maior à nossa leitura. Vamos ler todo o capítulo e refletir um pouco mais sobre esse texto tão importante da história, que dá início à monarquia do reino de Israel. 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. E as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia chamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e disseram: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz, e estabeleceu-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mais uma vez, que temos a liberdade nesse país de lê-la e de poder aprender nela. E rogamos ao Deus que o Teu Santo Espírito esclareça e nos ilumine e abençoe, Pai, a vida de todos que aqui estão, nos sustentando, Senhor, para compreender e também, ó Pai, nos estimular a praticar esta que é a Tua palavra. Abençoe o Teu povo, as crianças que estão estudando também, e que no final desse dia, ó Pai, possamos todos nós seguir os nossos rumos, preocupados, Senhor, em Te servir com as nossas vidas. Nós rogamos a Tua bênção no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
Meus irmãos, aqui temos um pouco mais do contexto da política, no ponto de vista bíblico, da maneira como é ressaltada para nós, por meio da vida monárquica que começa agora no reino de Israel, depois deste encontro de todos os anciãos com Samuel. Já falamos nessa manhã que muito do que levou a isso foi a derrocada um pouco da idade e também a dificuldade com que os filhos de Samuel lidaram com os trabalhos basicamente nas províncias. E, meus irmãos, falamos um pouquinho do sentimento desses filhos e também do próprio Samuel, mas agora nós gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre o processo e, mediante a isso, entender por que nós desejamos, almejamos bons governantes. Há uma aspiração em nós de bons governantes. Nós almejamos isso, esperamos isso e oramos para que isso aconteça. Nós temos esse desejo, nós esperamos que Deus nos dê bons governantes. E nesse texto a gente tem algumas pistas que nos ajudam a perceber a importância desse sentimento e como ele deve ser, o desejo de ter bons governantes. Meus irmãos, Samuel era um juiz, ele era um governante, ele realizava o papel de sacerdote, o papel de profeta, mas também o papel de rei. Samuel era uma espécie de grande líder. Chamamos Samuel de último dos juízes, pois da entrada do povo na terra até o presente momento, nós vamos observar que Deus levanta homens para libertar o povo, conduzir o povo e trazer uma perspectiva de governo, mas logo depois o povo entra numa certa derrocada e vem de novo um outro juiz. Então aqui nós estamos diante do último, que é Samuel. É importante que nós entendamos um pouco mais isso. Vejam que o trabalho de Samuel, no capítulo 7, versos de 16 a 17. Olha só como Samuel governava. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Esse era o papel de Samuel. Era um território amplo para um homem só, e de acordo com a sua idade que vai aumentando, ele resolve colocar os seus filhos para ajudá-lo nesse processo de administração. E o que nós observamos, meus irmãos, logo nos primeiros versículos do capítulo 8, como nós vimos hoje pela manhã, é que o governo dos filhos de Samuel foi um governo muito parecido com alguns dos nossos governos, falando de Brasil especificamente. A gente pode perceber que o que Joel e Abias, filhos de Samuel, fizeram foi muito parecido. Inclinaram-se à avareza, amor às riquezas, se deram ao suborno, conquistar as coisas dando aquilo que não é deles. E o texto diz mais, que este povo, estes homens perverteram o direito, ou seja, mudava a lei de acordo com o que entrava no seu caixa. O povo também tem uma outra preocupação, há um outro problema que ronda de uma certa forma a terra. A gente pode ver isso um pouco mais adiante, quando a gente percebe que haviam inimigos que estavam rondando a terra, que estavam interessados em atingir a terra. A gente pode perceber isso um pouco mais adiante, quando a gente vê o medo que eles têm de outros exércitos que rondavam, tanto dos filisteus como dos amonitas.
Então eles precisavam de alguém que pudesse ajudá-los também nas guerras. Dessa forma eles entendiam que era o momento de transição de governo, e eles agora vêm com uma proposta: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E daí nós vamos ver duas coisas acontecendo. Primeiro, o próprio Samuel se chateando. Vocês podem perceber que Samuel fica triste com essa proposta. E logo depois uma palavra do próprio Deus dizendo: vocês terão um rei, mas saibam que ele também será um problema na vida de vocês. Vocês terão dificuldades com esse rei, com a manutenção deste reinado. Meus irmãos, mediante a isso, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que Deus coordena reinos. Deus tem interesses, porque quem levantou Samuel foi o próprio Deus, tal como ele já tinha levantado outros homens também. E mais, se a gente continuar lendo a Bíblia, nós vamos perceber que Deus levanta tiranos. E mais, Deus levanta outros homens que não é da nação de Israel para libertar Israel. Então essas duas coisas ficam bem claras para nós, porque entendemos que o nosso Deus, ele é a favor da direção, do governo e da autoridade. Isso acontece nas instâncias menores e é também nas instâncias maiores. Por exemplo, um lar há de se ter autoridade. Quando você começa a ter essa compreensão de autoridade, pai, mãe, filhos, há uma visão de autoridade e ela perdura. Um bom filho, mesmo estando velho e com o seu pai velho, sempre faz questão de lhe pedir bênção por autoridade. É uma coisa que hoje está se perdendo, mas eu tenho certeza que muitos aqui fazem questão de dizer: bênção pai, bênção mãe, porque sabe que está diante de uma autoridade. Nós precisamos de autoridades, carecemos de governo, precisamos de direção. Há um grupo de filósofos chamados de contratualistas que dizem que isso acontece porque é da natureza do homem, por ele ser mau, ou porque é assim que melhor acontece os contratos para que as coisas possam ficar mais definidas entre os grupos. Mas nós entendemos que a ideia de autoridade surge dentro da própria perspectiva de que Deus é a suprema autoridade. E sendo Ele a suprema autoridade, nós devemos a Ele, e todos um dia prestarão contas a Ele. E desta forma entendemos assim os graus de autoridade. Bom, pedir um rei não é um pecado. Há textos que falam sobre um rei que surgiria. Por exemplo, 17:6 de Gênesis, 17:16 de Gênesis, 35 verso 11 de Gênesis, 49 versos 10 e o verso 20 de Gênesis fala e mostra uma referência clara de uma nação que se tornaria forte e teria um rei. Duas profecias de Balaão incluem alusão a esse personagem, esse rei. Números 23, 21, 24, 17. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versos de 14 a 20, você vê como deveria ser um rei. E é muito interessante como deveria ser esse rei. Ele não poderia acumular riquezas, ele não poderia acumular casamentos, e ele deveria viver com o traslado da lei do seu lado. Ou seja, ele deveria viver com a Torá perto dele. Então, era uma profecia, já que dizia a respeito desse rei. Mas, meus irmãos, no livro de Juízes, nós vamos ver uma ocasião em que eles tentaram estabelecer uma monarquia. E esse texto é muito importante para a nossa compreensão desse texto também, desse texto que nós temos aqui diante de nós. Juízes 8, 22 a 23, nós vamos encontrar o povo querendo entronizar como rei Gideão. E olha só o que acontece. Gideão liderou o povo com muitas vitórias, mas olha o que mostra o verso 22 e 23 de Juízes 8. Então
os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. O que Gideão está entendendo? Que não era o momento de ter um rei, não era o momento para ter um líder como um rei segundo as outras nações. Por enquanto esse povo deveria confiar na liderança de Deus, que estava externada na pessoa de Samuel. Então isso nos faz entender que Samuel se entristece, porque ele sabe que isso não está vindo de Deus, isso está vindo do povo. Não é Deus que está dirigindo, mas é o povo que está querendo este governante. Nós poderíamos chamá-lo de 2.0, esse conforme o querer do povo, e não segundo os princípios do próprio Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós entendemos é que o desejo de ter um poderoso líder pode causar uma espécie de idolatria, como se ele fosse o responsável por resolver todos os nossos problemas. E há uma tendência dessa forma. Por exemplo, países comunistas têm tendência de adorar os seus líderes, como se eles fossem deuses. Acontece isso ainda hoje, como se os seus líderes fossem deuses. O que estamos vendo aqui é que a projeção de querer um governador está sendo ruim, pois o que eles querem não é simplesmente mais um para apoiá-los em todo o processo de governo. Eles querem alguém que possa ser supremo, poderoso, digno. E aqui, meus irmãos, entra o problema. O problema é com relação à maneira como eles querem. Então, em que consiste o pecado do povo? Eles não foram humildes. Imagine você, se seu filho chegasse na sua casa e dissesse assim: pai, todo o dinheiro da poupança eu estou querendo agora, eu quero comprar um carro. Como assim, filho? Pai, eu estou falando, eu quero comprar um carro. Todo aquele dinheiro que está lá na poupança, porque eu sei que tem dinheiro na poupança, eu quero comprar um carro. Você diria: tá bom, filho, eu vou lá, eu vou tirar o dinheiro. Você quer? É porque eu quero. Por certo, perdeu a ideia de humildade, de posição de autoridade. E é isso que a gente vê, meus irmãos, nesse texto. Sem humildade e muito mais. Imagine que esse filho tenha 15 anos. 15 anos, ele quer dirigir, ele quer comprar um carro, e ele quer que as despesas sejam todas bancadas pela poupança que o pai está preservando para a família, e ele acha que isso é super natural e normal. Mutatis mutandis, é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Perceba, ninguém fez uma consulta. Simplesmente o que eles estão fazendo é: queremos um rei. Queremos um rei. Primeiro, porque eles pedem fora do tempo. Quem definiria o tempo de ter um rei? Deus. E vocês percebem que o primeiro rei é Saul, que até ganha uma guerra, mas que depois ele se torna uma espécie de grande problema para o reino todo. Vocês perceberam isso? Depois Deus vai realmente chamar um rei, e o nome dele é Davi. E aí fazem uma música. Eu falo que Asaf compôs essa música e disse: Davi matou 10 mil, enquanto Saul 1000. Porque o de Deus fazia muito mais do que aquele que era mais parecido com o desejo dos homens. Eles simplesmente colocaram o carro na frente dos bois. Aqui uma dica muito importante para nós. Nós somos tão apressados e tão muitas vezes agitados e ansiosos, que nós não esperamos Deus. Nós queremos já fazer do nosso jeito mesmo. Nós queremos resolver do nosso jeito.
Nós pensamos e dizemos, é assim que vai ser. Mas talvez não teve nenhuma humildade e nenhuma compreensão numa oração tão básica que qualquer crente deve fazer: Senhor, no teu tempo, manda a cura no teu tempo, me dê a resposta no seu tempo, porque o seu tempo é melhor que o meu. Então me faça ser humilde e paciente. É isso que nós não vemos aqui. Não tiveram paciência e eles não queriam esperar pacientemente pelo próprio Deus. Vocês percebem que Deus no texto diz: eles não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim? Vocês perceberam isso? Perceberam no texto que ele vai dizer: não é você que está sendo afetado, Samuel. Eles na verdade estão pulando a ordem, eles estão rejeitando a minha direção. Não é simplesmente porque era uma teocracia, é porque na verdade o desejo desses homens era de ter alguém, e esse alguém seria toda a esperança deles. E geralmente quando há esperança, quando há essa questão de esperança, geralmente é quando a fé está fraca e você consegue pensar numa solução. Os problemas estavam evidentes, o reino de Israel estava constantemente ameaçado por outros povos. Então os outros povos iam muito bem com reis. E por que Israel não tinha um rei? Era importante que Israel tivesse um rei, porque aí ele ia se comparar com os outros povos. É como se você tivesse um time de futebol e percebesse: eles têm bons atacantes, o que a gente precisa ter? Bons atacantes? Então vamos contratar bons atacantes. Meus irmãos, a perspectiva era um pouco de falta de fé. Olha só o que diz o texto de 1 Samuel 12, versos de 12 a 13. Vendo, 1 Samuel 12, de 12 a 13. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei. Está vendo? Está entendendo? Por que eles queriam um rei? Porque tem uma ameaça. Que ameaça é essa? Naás, rei dos filhos de Amon. Se Naás é um rei, nós queremos um Naás para nós também. Por que eles têm um Naás e a gente não tem? Eu quero também um Naás para nós. Vamos colocar um Naás. Olha só o que diz o texto: vinha contra vós outros e me disseste: não, mas reina sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora pois, eis aí um rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei, que era Saul. Sabe como Saul entendeu o seu reinado? Ele estava procurando mulas que ele tinha perdido, e aí ele foi procurar Samuel. Samuel, eu sei que você é um profeta, e eu perdi umas mulas, sabe que você poderia me ajudar a achar? Samuel falou: não, você vai ser rei. Você vai ser rei. E aí ele se tornou rei de Israel. Rei de Israel. Meus irmãos, falta de fé. Esse é um outro ponto que fez com que eles quisessem tanto um governante. Falta de fé. Deixa eu dizer, nós estamos em meio a um processo eleitoral. Tenha fé em Deus e não em homens. Pense nisso. Nós devemos tentar eleger o melhor, segundo os princípios que temos à luz da palavra de Deus. Isso nós devemos fazer. Mas qualquer um que suba na cadeira de presidente não é maior do que o nosso Deus. Então é o nosso Deus que vai adiante de nós, como nós vimos no texto de Apocalipse capítulo 7, e como nós cantamos em todos os cânticos que cantamos aqui. Reina. O que a gente vê, meus irmãos, é que havia esse temor e por isso um rei. Em segundo lugar, eles erraram mostrando uma atitude que parece ser aquelas de deixar de confiar no Altíssimo, de tomar atitudes sem fé. Eles pararam de viver pela fé e começaram a viver pela vista. Por quê? Olha como é que estava Samuel. Samuel ele ficava rodando, então era raro ver Samuel, porque Samuel tinha que assistir todo mundo. Então o que eles precisam? Eles precisam ter um rei que possam ver. Por quê? Yahvé não se vê. Yahvé está numa tenda. Yahvé não se vê.
Então eles têm necessidade, muita necessidade de ver alguém. A confiança desses homens passa a diminuir em Deus e passa a aumentar para homens, para reis. Bom, eles queriam ser como outras nações. Nós podemos ver isso nos versos de 5 e 20. Eles queriam ser como outras nações. Olha só o que diz o verso 20: para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Geralmente quem trouxe essas informações foram os anciãos. E o que eles queriam, esses anciãos? Eles queriam se livrar um tanto das suas responsabilidades. E colocar isso nas costas de um rei seria muito importante também. Então, é uma série de fatores que identificam o porquê que era até lícito pedir um rei, mas não era lícito exigir um rei. E mais, não era lícito deixar a ansiedade ser maior do que a confiança em Deus. Então, isso nos faz entender melhor o texto. O resultado, Samuel fica chateado. E aqui eu vejo uma maneira da hombridade. Eu admiro muito Samuel, e mesmo apesar das dificuldades com os filhos quando crescem, eu digo para nós aqui, nós não temos controle, no sentido de poder estar próximo e junto para poder caminhar, estar próximo com eles. A mente dos nossos filhos muitas vezes se distancia, a gente não tem condições para isso. Samuel viveu um pouco disso. Nós sabemos depois como foi a relação. Eu estava lendo um comentarista que disse que Joel se tornou uma referência depois, mas existem contradições. Independente disso, o que eu quero dizer é que eu admiro muito Samuel. Quando ele morreu, todo mundo pranteou, sentindo falta desse grande líder. Sabe o que ele faz? Ele não briga com o povo. Ele está chateado, ele está muito triste com o que aconteceu, ele está lutando demais por esse reino, ele está se sacrificando pelo reino, mas nesse momento, que ele está um pouquinho mais velho, o que as pessoas querem é abrir mão dele. Os orientais, falando japoneses, chineses, prezam muito a idade, valorizam demais a idade. Nos nossos dias, a idade, eu fico horrorizado com isso. Eu vejo muito jovem, quando alguém não consegue mexer com o celular, como se a vida toda de uma pessoa fosse mexer com o celular. Não sabe mexer com o celular. Uma pessoa de idade é uma referência muito importante para os mais novos. Mas nesse momento Samuel está sendo colocado de lado, e o que ele faz? É isso que me chama muita atenção. Ele vai orar e vai pedir a Deus a orientação. Ele não vai dizer simplesmente, ele está sabendo que é algo contra ele, mas ele não vai simplesmente brigar com o povo. Ele simplesmente vai chegar e vai orar e vai receber as orientações de Deus. E as orientações, todas as orientações estão aqui no restante do capítulo. Como que seria esse rei? Ele teria direito a impostos, ele teria direito a exército, e para formar exército, os filhos desses homens, dessas mulheres deveriam servir nesse exército. Ele teria que ter trabalhadores para o seu reino. Então muda toda a configuração, mas principalmente na esperança do rei. Ou seja, eles fariam tudo isso confiados num rei. Confiados num rei. Vocês percebem que a primeira batalha de Davi é contra um gigante, e ele não vai com armas. Vocês perceberam isso? Era para mostrar para esse povo que o Deus que estava com eles era muito mais poderoso do que eles imaginavam. Era o supremo Deus. Eu creio que isso serve para nós de alento e de ânimo, para que a gente possa entender que por pior que o nosso país possa ficar, ou por melhor que ele possa ficar depois dessas eleições, quem vai adiante de nós é o verdadeiro Deus. Ele é que está conosco, e é Ele que tem nos sustentado durante tantas crises que muitos aqui já viveram. Quando a maquininha estava no mercado, direto, aumentando o preço, e você tinha que correr com a latinha, porque senão o cara pegava você com a latinha e colocava o preço lá também.
esse é o Deus que nós acreditamos, que nós estamos adorando aqui. E é o que Samuel vai fazer. Ele vai buscar a presença de Deus, e Deus vai mostrar: vocês vão ter um rei sim. Deus permitiu. O povo foi contra ele, Deus, mas ele permitiu. Deixa eu dizer uma coisa: alguns intentos ruins podem dar certo, mas isso não é bênção, é maldição. Quando alguém tenta colocar o carro na frente dos bois, algumas vezes pode até dar certo, mas lá na frente vai ter um preço muito alto. Porque é duro alguém querer ir contra Deus, não obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. Deus permite. Essa é a vontade de Deus muitas vezes, permitir. Algumas pessoas cometem erros e falhas e pecados e falam assim: puxa, não está dando nenhum problema, está dando tudo certo, aliás. E continuam no erro, e continuam pecando, e continuam errando, e fala: Deus está até apoiando isso. Não. Deus está deixando você ao seu bel prazer, segundo a sua inclinação. E isso é terrível, porque significa que um pai que não disciplina, ele não ama. Perceba Davi. Davi foi um homem justo. Onde que ele errou? Quando ele cometeu um pecado terrível, adulterando. Alguns adulteram, e ninguém fica grávida. Davi, num único momento, numa única vez, adulterou, e o resultado foi a gravidez de Betseba. E depois disso, só tragédias e tragédias e tragédias. Mas isso foi bom, porque demonstrou o amor de Deus para com ele, disciplinando e fazendo com que ele dissesse algo que Saul não disse. Saul disse desculpas, mas Davi falou uma coisa quando ele errou e reconheceu o erro, dizendo: pequei contra ti somente, eu estou errado. E com hombridade ele assumiu o seu erro. Meus irmãos, o que nós estamos querendo dizer é que nesse processo de eleição, cuidado com todas as suas esperanças em algumas personagens que estão por aí. Procure primeiro ter uma consciência sobre quem tem princípios mais claros com a palavra de Deus. Leve para a urna um voto consciente, conhecendo quem é o seu vereador, o seu deputado estadual, deputado federal, seu senador, governador e presidente. Mas faça isso medindo o projeto de governo de cada um deles, comparando com princípios bíblicos, entendendo o quanto isso tem realidade com as verdades da palavra de Deus, e vote. Não é qualquer um que sai gritando aleluia, glória a Deus em meio a um comício que deve receber o seu voto. Não é qualquer um que diga que tem uma agenda tal que deva receber o seu voto, mas alguém que possa, acima de tudo, entender uma missão, que é servir ao povo e honrar o povo. E se tinha alguém que sabia que estava fazendo isso, era Samuel. Mas nesse momento, ele está sendo colocado de lado. Ele está ficando de escanteio. Eles querem um rei, mas o rei que eles vão ter tem um propósito: a glória dele, a honra dele. E ele passa boa parte do tempo dele perseguindo Davi, e quase perde o reino em vários momentos, em várias batalhas. Dessa forma, meus irmãos, aqui entendemos o texto e podemos perceber que o que devemos fazer depois de tudo isso é orar e dizer: Senhor, faça a tua vontade, não a nossa, nas próximas eleições. E a tua vontade será melhor do que a nossa. Nessas próximas eleições, Senhor, mande homens que tenham uma índole parecida com a de Samuel, que realmente querem servir e não ganhar ou supiar. Que nós tenhamos homens e mulheres que possam realmente entender um projeto a favor da nossa nação, de maneira conservadora, onde a gente tenha condições de ter tranquilidades como ainda temos. E que nós possamos, meus irmãos, ajudar também com a nossa posição política. Por isso termino essa mensagem
com a nossa posição política. E qual é a nossa posição política? A nossa posição política, meus irmãos, é essa: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erais povo, mas não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, o que isso significa? O que isso implica? Implica, meus irmãos, que a nossa ação cristã pelo mandato cultural é muito importante para o nosso país. Significa que qualquer um de nós, nas nossas funções, um jornaleiro, um engenheiro, um professor, uma dona de casa, alguém que mexe com literatura, alguém que mexe com arte, alguém que mexe com indústria, um professor em determinada área acadêmica, todos nós temos uma responsabilidade política, porque nós representamos duas cidadanias, a dos céus e aqui na terra. Precisamos de um projeto que possa realmente mostrar que estamos aqui servindo a Deus, e à medida que servimos a Deus, as pessoas são beneficiadas. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem tantas áreas que nós podemos atuar. Por exemplo, no município há comissões municipais, onde a gente pode ajudar na área da saúde, da terceira idade, da educação, as APMs. Tem tantos lugares que os cristãos podem estar, não precisam estar filiados a um partido especificamente, mas que podem fazer tantas coisas. Numa sociedade de amigos de bairros, nós nos envolvendo nestas áreas e procurando ajudar pessoas nessas comunidades com um papel semelhante ao de Samuel, por certo, poderemos estar fazendo muito neste mundo. E quem está diante de nós e vai conosco é Jesus. Calvino diz que a igreja é célula viva da sociedade. O que Calvino quer dizer com isso? Que a igreja continua a obra de Cristo através da atitude dos cristãos. Que cada um de nós possamos entender isso e deixar de lado aquelas questões: todo mundo faz isso, eu também vou fazer. É assim que a coisa funciona no nosso país. Nós crentes não pensamos assim. Procuramos agir tendo o nosso rei como nosso legislador. E esse rei que reina vai sobre nós é Jesus Cristo. Não adianta simplesmente criticar os políticos. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Não adianta simplesmente criticá-los. É necessário que nós também saibamos agir de forma política. E isso acontece de forma individual. Somos salvos para as boas obras. E elas estão bem próximas de nós quando somos fiéis e zelosos no nosso compromisso nesta sociedade. Ao sair daqui, cada um de nós vai voltar para o seu reino e vai entender a responsabilidade que tem como Samuel. Se não formos valorizados, não há problemas. O mais importante é que o nosso Deus vai adiante de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse sentido.